Bom dia, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Mais um encontro. Desejo que todos estejam bem, né? Que vocês consigam vir sempre acompanhando as atividades, né? De maneira mais confortável possível para todos. Né? A ideia é que vocês tenham o máximo de acompanhamento comigo, não percam nenhum momento. Né? Lembrando que este meu canal você pode fazer assinatura aí, né? Clique assim, inscrever aqui embaixo, você pode olhar aí. E você pode dar um like, né? Do gostei da aula, tudo mais, e a gente vai interagindo, né? Então, peço que vocês prestem bem atenção no conteúdo, né? Das correções, para que a gente não perca tempo, né? E todo mundo tire suas dúvidas no decorrer da atividade. A atividade que será corrigida é aquela que eu passei no livro, ok? Que tem poucas questões, né? Ainda sobre linguagem verbal e não verbal. Caso alguém ainda não tenha entendido o que seja linguagem verbal e não verbal, a gente pode observar bem uns exemplos, tá bom? Sobre essa linguagem verbal e não verbal. Né? Quando o livro aqui na minha mão, ele é uma linguagem pura, ele é um exemplo, na verdade, de uma linguagem verbal, né? Obviamente, dentro do livro, você encontra a verbal e a não verbal juntas, que você tem a linguagem do tipo mista, tá ok? Dentro desses registros todos, eu quero lembrar bem para vocês um detalhe, tá ok? Sobre os registros. E aí, quando eu falo em registro, eu não falo registro, como eu posso dizer, o seu registro de nascimento, mas eu falo registro quanto escrita, o que você escreve, tá ok? E esse registro na língua portuguesa, ele pode ser dois tipos, ou de maneira formal ou de maneira informal, tá certo? Quando a gente pensa em registro formal, a gente pensa naquele momento em que você observa, em que você vai escrever algo ou falar alguma coisa, tendo mais observância, né? Procurando falar as palavras de maneira correta, né? Observando sempre as concordâncias, né? E isso, gente, vai depender exatamente de que situação você se encontra, né? Em uma situação de conversa com seu amigo, conversa com seus pais, com certeza você fará esse uso do registro informal, tá certo? Por quê? Por causa da situação em que você se encontra, de proximidade, né, de pessoalidade, né? Então isso faz com que você brinque com as formas de falar. Mas em uma situação mais formal, né, por exemplo, quando você se dirige ao diretor da escola, quando você se dirige a alguém que você não conhece, então assim, isso faz com que você escolha registros da língua portuguesa, ou seja, ou a forma escrita, né, ou a falada, de maneira que respeite as regras da língua. Então, a gente tem esses dois registros aí. Não tinha sido comentado antes, mas a gente tem essa oportunidade agora, né? Então, assim, a gente já tem um montão de coisas e a gente já veio discutindo desde o começo, né? A primeira delas é sobre os tipos de linguagem, né? Que a gente tem dois tipos de linguagem. São a linguagem verbal e a não verbal. E aí você pode dizer, professor, e a linguagem do tipo mista? Ela é a junção, né, da linguagem verbal e da não verbal no mesmo texto. Tá certo? Aí, dentro de tudo isso, a gente vê que existem os registros formal e informal. E ele vai ter ele vai observar, ele vai ser
é necessário para que você se comporte de maneiras diferentes em situações formais e informais. Então, quanto mais formal a situação, mais você fará uso desse registro formal. Por exemplo, é muito comum quando você não conhece alguém que você use o pronome de tratamento, o senhor ou a senhora, né? Porque você não conhece a pessoa. Então você vai... Quem quer que não é como se você usasse aquele registro mais educado, tá bom? Então essa é a grande diferença que a gente tem aí. Então assim, é mais um conceito que a gente vem aprendendo dentro das aulas que vocês devem tomar nota. Tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar no WhatsApp, né, que respondo sem nenhum problema. Ok? Então, agradeço, né? E aí vamos passar para a nossa atividade da página, se não me engano, página 15, né, que trabalha exatamente as questões de linguagem verbal e não verbal. Para algumas pessoas foi uma tarefa fácil, né? Tendo em vista que já tinha estudado, né? Já sabia, acompanhou as aulas e tudo ficou mais fácil de fazer. Né? Obviamente, há aquelas pessoas que tiveram mais dificuldade. Então, este é o momento de você pegar o seu caderno, sua borracha e acompanhar a correção. Certo? Então não percam essa correção, porque você vai lá prestar atenção se acertou, se errou, né? Ao final da correção você pode comentar, professor, acertei bastante, eu errei uma ou outra, sem nenhum problema, né? Fica muito bacana quando você consegue, né, fazer, porque você vai lá prestar atenção se acertou, se errou, né? Obrigado, Eveline. Agora tirou. Obrigado pela nota aí. Gente, eu peço desculpa, né? Tava com 2 áudios aí, mas eu já tirei. Agora melhorou, né? Desculpa. Mas eu acho que não atrapalhou tanto o que eu tinha dito. Eu acho que todo mundo conseguiu ouvir direitinho, tá bom? E continuando aí, né, a gente vai para a correção da atividade. Como eu disse, façam os registros. Façam os registros, né? Façam as correções direitinho para não se perderem. Verem o que acertou, tudo direitinho, tá certo? Então, agradeço, né? Vamos agora para a atividade, né? Se vocês podem prestar atenção, que eu estou aqui acompanhando vocês pelo livro, né? Então é um momento de ter muita paciência, certo? Que as coisas funcionam bem lentamente, né? E aí no livro de vocês é interessante, né? Que a gente foi direto para a questão, sem perceber o texto, mas em outro momento a gente vai voltar para esse texto sim, tá bom? E o interessante desse livro é que sempre traz passagens explicando o que é a linguagem, aquilo que a gente está estudando, tá bom, gente? Então aí a gente já começa com o que eu vinha falando, né, da linguagem verbal e da não verbal. E a primeira questão, né, do material aí pede era a número 1, onde você ia tratar de resolver somente a letra A e a letra B, tá ok? E aí a gente vê, né, são 2 símbolos, né, 2 símbolos, automaticamente você já pensa que são linguagens do tipo não verbal, tá ok? Você não vê palavra nenhuma dentro do símbolo para especificar o que seja, para diferenciar se é verbal, por exemplo, se seria verbal, ou se seria mista, né, na verdade. Seguindo aí, a primeira pede o seguinte, ó, em que situações essas placas poderiam ser usadas? Então, em que situação você acha que elas podem ser usadas? Por exemplo, essa aqui poderia ser usada em que momento? Né?
em todos os lugares que a gente chega, pode ter o uso indiscriminado, assim, eu quero usar meu celular e vou usar. O que vocês acham? Numa consulta médica, você pode estar usando seu celular e se consultando ao mesmo tempo? Não, né, gente? E essa outra, né, onde tem um cadeirante, né, geralmente a gente observa esse símbolo aqui azulzinho quando se trata de, como eu posso dizer, quando se trata de acessibilidade, de pessoas que não têm a mesma mobilidade que outras e precisam usar de outros acessos para chegar aonde querem, né? Então, aqui no livro ele sugeriu, né, uma resposta como, primeiro, né, diz assim, cada um proibido usar celular, né, e a questão da acessibilidade para cadeirante. Né? Então, a letra A, né, a placa de proibido usar celular é usada em hospitais, postos de gasolina ou locais de trabalho, certo, gente? Poxa, em locais de trabalho, com certeza. Tem locais em que você precisa estar focado no seu trabalho, porque senão você pode cortar o dedo ou costurar o seu dedo, por exemplo, né? E a de acessibilidade ela pode ser vista em vários lugares, né? Em ônibus, nos bancos, nos hospitais, nos postos de saúde, em qualquer lugar, na própria calçada, né? De qualquer lugar deveria ter, né? A gente sabe que alguns lugares não tem, né? A gente sabe, parece que as pessoas que têm alguma necessidade especial, pensando no cadeirante agora, não desprezando as outras, né? Os cadeirantes muitas vezes eles são esquecidos, né? Parece que eles não existem, é uma parcela pequena, mas que precisa de adaptações para que ele consiga ter um mínimo de conforto, para que ele tenha a mesma capacidade que a gente tem de circular nos ambientes públicos da cidade, tá ok? Na letra B diz, na placa que transmite a ideia de proibição, que elemento é usado para essa finalidade? Olhando só ela, né? Todas as vezes em que você vê este sinalzinho assim cortando algum objeto, né, no desenho, a gente sabe que é isso que faz. Então, essa linha vermelha, né, diagonal, quem colocou cortando o desenho, vai entender que tipo é proibido. Tem a ideia de proibição, não pode usar. Então, todas as vezes que você pegar alguma coisa desse tipo, você vai entender que é proibido, né? Caso não tivesse, você provavelmente entenderia que o uso de celular ele é possibilitado nessa situação, sem nenhum problema, né? E aí, espero que tenham acertado, né, essas duas questões muito simples, né? Outra coisa que fica bem claro para a galera que está entrando agora na escola, os livros que vocês receberam, eles são novíssimos, né? E esses livros eles são utilizados por outros alunos no próximo ano e depois por outros alunos. Então, assim, é imprescindível que vocês tenham maior zelo e evitem escrever no livro, ok? Então, quer fazer alguma anotação? Vá, escreve no caderno sem nenhum problema, tá ok? Essa orientação é para todos os livros, não só de língua portuguesa, para todos, tá certo? O número 2, né, tinha essa imagem aí, né, dizia assim, observe a fachada do museu muito importante da Holanda, na cidade de Amsterdã. Então, a gente tem essa fachada aqui, né, toda bacana, do museu. É um museu bem grande, provavelmente muito famoso na Holanda, né? E aí, a partir dele, a gente tinha as questões a serem respondidas, né? Vamos observar aqui, né, o que pede as questões, né? O que a placa acima da porta da entrada avisa aos visitantes. Então, você ia focar seu olhar nesta placa. A gente já sabe, né? A gente já viu lá no celular que uma plaquinha, né, uma linha vermelha cortada, significa que é proibição. E imagina da forma que está aí. As pessoas podem entender o quê? Pode tirar foto à vontade? O que vocês acham? Espero que ninguém tenha colocado assim, né? Tenha pensado de forma diferente.
Mas a letra A não era o nosso foco, mas ela nos permitia já pensar alguma coisa. Na letra B diz: toda mensagem tem uma finalidade, um objetivo de comunicação. Porque, em sua opinião, o museu colocou a placa na entrada? Por que vocês acham que essa placa, né, dessa mensagem aí, que seria: é proibido tirar foto, né, não pode fazer foto dentro do museu? Professor, mas é só nesse museu que é assim? Não, galera. A maioria dos museus, existe muito museu por aí que não aceita que você fique tirando foto. Né? Não pode portar máquina fotográfica. Não, você não pode pensar na máquina fotográfica. Você tem que pensar que ela está proibindo a fotografia, porque a máquina representa a fotografia. Então você tem que pensar que é proibido fazer a foto. Tá bom? Mas aí, por que o museu colocou a placa na entrada? Né? Bem visível, né? Está lá em cima, impossível não ver. Uma resposta possível, né, seria que evitar que as pessoas tirem foto das coisas que estão lá, né? Dos quadros, das esculturas, né? E que as pessoas vão realmente para aproveitar o que está lá e não fiquem perdendo tempo em registrar aquilo, né? Porque as pessoas precisam também viver o momento de aproveitar as situações, né? E o livro aqui ele propôs, né, porque os flashes das câmeras fotográficas podem adulterar as cores das obras de arte. Simples. Para que as pessoas prestem mais atenção às obras expostas, em vez de se preocupar tanto em fotografá-las. Então, quem pensou na ideia de evitar, porque tem que aproveitar o momento, beleza, está certíssimo. Pode também acrescentar a ideia que o flash, né, da máquina pode atrapalhar mudar a coloração dos quadros. Professor, mas isso é só no museu que acontece? Não, galera. Não é só no museu que acontece. Né? Muitos produtos que são expostos em vitrines, por exemplo, como perfumes, até mesmo plásticos, tecidos, quando eles ficam expostos à luz do sol, eles sofrem alterações. Mas o flash vai fazer isso, faz também, porque é uma forma de incidência de luz. E isso faz com que altere de alguma forma. Porque não vai ser uma vez, né, que a pessoa vai tirar uma foto. Muitas pessoas vão lá e vão tirar várias e várias fotos. Certo? Então, por isso que evita para não ter problemas com as obras do museu. Até aí tudo bem? Todo mundo conseguindo acompanhar, pegando a resposta correta aí, né? E lembrando, gente, não é obrigatório que você escreva exatamente o que diz o livro. Você pode escrever o que você pensa com suas palavras, que isso é o mais importante para nós. Que você consiga ter esse pensamento. Você pode ter escrito a mesma coisa, só com outras palavras, né? Então, reformulando aí para quem ainda não conseguiu pegar a resposta, né? Poderia ser uma resposta: aproveite o momento, ao invés de ficar fotografando, e evite os flashes para não adulterar as imagens, os quadros, as pinturas, ok? Pode passar para a próxima, né? Seguindo nossa aula, né? A gente vai tendo nossa comunicação aí, né? A próxima questão está na página 16, não é isso? É a questão 3, que precisamente responderia a letra A, B e C. Ok? Só que, para poder responder a questão 3, você não poderia deixar de fazer a leitura do artigo aqui, né, do museu. Muito importante que você faça ela para você poder entender o que está pedindo. Né? Então, assim, não vá para a questão sem antes ler o texto. Né? O texto, gente, é a sua melhor
é o seu melhor companheiro quando se trata de interpretação de texto. Então, assim, procura ler bem o texto. Tem uma palavra que eu não entendi. Vai lá, pesquisa, usa o dicionário ou pesquisa na internet. E assim você descobre mais sobre sobre aquela palavra, sobre o significado. Inclusive, de repente, você pode até usar ela em outro momento, porque você já conhece ela. Tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui. Pode ser que alguém não tenha conseguido ler. E aí eu vou dizendo, né? Vejam só. Como provavelmente é um blog, né? Ó, tá aqui, né? O Viajante. Então, provavelmente, se a gente tivesse uma versão online, a gente teria como visitar esse blog, né? Visitar essa página e teria essa imagem, né? Essa notícia, essa reportagem aqui, posta lá, né? Então, diz assim, a manchete fala, museu em Amsterdã incentiva visitantes a desenhar em vez de fotografar. Olha que inovador, né? Essa manchete aqui, né, que está em letras grandes, né, o nome da matéria, ou então a manchete, significa isso, né? Imagine aí que inovador, ao invés de você fotografar, você tentar fazer o desenho. Então, assim, é uma forma de você apreciar mais ainda o desenho. E vamos ver o que é que diz o texto? Outra, todas as vezes, dica de leitura. Todas as vezes em que você for realizar uma leitura de um texto, ou de um livro, ou de um poema, do que você for ler, você ter curiosidade de perguntar, mas por que esse título? Às vezes essa resposta ela é respondida no texto quando você lê. Às vezes também ela não é respondida, mas você entende outra coisa. Então a primeira coisa é por que esse título? Né? E aí você começa a ler. Lá o museu, né, em Amsterdã, na Holanda, encontrou uma nova maneira de incentivar os visitantes a apreciar a arte, estimulando-os a desenhar as obras que veem em vez de fotografar. O museu não proíbe o uso de câmeras ou de celulares, mas sugere que as pessoas deixem os equipamentos em casa. Olha só, né? Que mudança de comportamento. Como o próprio museu explica em seu site, uma visita ao museu é, com frequência, uma experiência passiva e superficial. Gente, vejam só, experiência passiva e superficial. Duas palavrinhas, talvez uma seja mais conhecida e a outra não. E aí, passiva naquela ideia de que você recebe as informações, você recebe aquelas imagens, tá bom? E superficial com a ideia de que, tipo, muita gente só olha e não tem interesse em interpretar, em observar mais profundamente, procurar um motivo que explique aquela obra de arte. Né? E aí diz, os visitantes se distraem facilmente e não experienciam de verdade toda a beleza, mágica e maravilha daquilo que veem. Então, assim, para muita gente é só algo bonito, sem nenhum sentido, né? Mas e aí quando você se propõe a ter esse desenho, você observa melhor a imagem. E é uma boa estratégia, sim, galera. Esse é o motivo pelo qual o museu desenvolveu a campanha #StartDrawing. Ao desenhar, é possível perceber proporções, linhas e detalhes que não seriam notados num simples clique de foto. Essa assimilação mais completa também permite uma aproximação e uma maior compreensão da obra do artista. Não é necessário ser um expert em desenho para se juntar à campanha. A ideia é incentivar a participação de pessoas com diferentes níveis de habilidades. Trata-se de iniciativa que valoriza mais a experiência em si do que o resultado final. Então, assim, eles não estão preocupados necessariamente em saber se você desenha super bem, se você vai fazer uma cópia exata, mas que você se deleite brincando com esse desenho, né? Imagine quantas pessoas saem lá maravilhadas com um desenho que talvez conseguiam fazer e antes não conseguiam, né? Embora o museu esteja sempre aberto para desenhistas, é nos sábados que o museu oferece gratuitamente cadernos de desenho e lápis aos visitantes. Olha que interessante, né?
é um museu onde ele incentiva as pessoas também a liberarem o seu lado artístico. Não só fique na ideia de observa e pense. Não, mas você também participa no momento em que você desenha. E interessante aqui a gente destacar que é um texto que trouxe um detalhe onde #StartDrawing. Galera, a gente sabe que por aí afora, nas redes sociais, é muito comum algumas campanhas, movimentos, eles acompanharem, criarem movimentos a partir de hashtags. Então, hashtag fora o presidente, hashtag Amazônia. Então, assim, quando tem essa hashtag é porque as pessoas estão preocupadas, estão fazendo alguma campanha, estão movimentando as pessoas a fim dessa ideia. Então, é inovador, né, pensar que o texto já traz isso. Na nossa vida a gente vai muito. E outra, quando você observa isso, digamos, na sua rede social, um hashtag, alguma coisa, pode prestar atenção que todas as vezes que você clica nesse hashtag, por exemplo, hashtag Amazônia, você clicar nessa hashtag lá na sua página social, da sua rede social, ela te leva a outras publicações que também estão relacionadas a esse movimento, né, de preservar a Amazônia, por exemplo. Ok? Acho que quanto à hashtag, tudo bem. Galera, outra coisa. Sempre quando vocês terminarem de ler, vocês observem de onde é o texto. Ó. Aqui diz, ó, o Viajante UOL. Então, assim, no UOL ele tem uma página jornalística, né, onde tem várias seções, e a seção dessa vez era o Viajante, tá certo? E aí pergunta, na letra A, qual é o objetivo do museu a desestimular fotografias? Galera, você poderia visitar o texto novamente a fim de encontrar a resposta, sem nenhum problema. Mas você também poderia, né, a partir das explicações que eu dei, caso alguém não tenha feito ainda a resposta, pode pensar assim, né? Por que será que o museu estimula as pessoas a desenhar, né, e não tirar foto? O que vocês acham aí? Espero que vocês tenham pensado assim. O livro, né, propôs incentivar os visitantes a apreciar a arte do desenho. A arte desenhada em as obras, em vez de apenas fotografá-las. Então, assim, a partir do momento que você está desenhando aquela obra, você está olhando e você está apreciando mais, né? Porque assim, você precisa de detalhes para desenhar. Então, assim, você poderia ter aquela resposta e você poderia dizer que é uma maneira de apreciar melhor a pintura ou a escultura, algo assim, tá bom? Essa seria uma boa resposta também. Ok? Seguindo aí tem a letra B, onde diz, porque, segundo o museu, o desenho é incentivado no lugar da fotografia. Por que vocês acham assim? Quando você olha um desenho, né, eu posso somente olhar e depois eu posso olhar e tentar recriar ele. Mas para recriar um desenho, eu preciso olhá-lo várias vezes ou eu posso olhar só uma vez? Obviamente, é melhor que você tenha ele aos olhos, que você possa visitar esse olhar várias vezes, a fim de perceber mais detalhes, de perceber uma proporção, essa parte aqui da pintura é maior que essa outra, então eu tenho que ter cuidado para ter isso, né? Então, assim, é uma forma das pessoas perceberem como a gente diz, a pintura, né, de outra forma, de observar com bons olhos, né, de ver a qualidade, o quanto ela é bonita e ela tem detalhes a serem vistos e não somente passar os olhos. Né? Então, na letra B, né, diz aqui, ó, o livro propõe, porque o desenho possibilita perceber proporções, linhas, detalhes que não seriam notados em um simples clique de foto. Então, estão percebendo o quanto esse museu ele foi sagaz, ele foi esperto com as pessoas em oferecer isso. E assim, você vai parar, você vai apreciar
uma obra de arte, porque muita gente nem só olha e pronto, às vezes faz a fotografia só para postar na rede social e dizer que ficou tudo lindo, bacana, foi lá. É como se fosse procurando likes ou procurando seguidores porque fez uma viagem bacana. Não, gente. Vamos sair desse mundo em que a gente precisa se expor para que alguém curta a nossa vida. Não, não é assim que funciona, tá bom? Ok? E temos a letra C aí, onde diz assim, no primeiro parágrafo, há uma informação que, de certa forma, contraria a placa colocada na entrada. Que informação é essa? Então, você vem aqui para o texto, volta a ler o texto numa boa, né? Para encontrar essa informação, né? Então, você tem ela aí, ó. Vai ler o texto novo. O museu, né, em Amsterdã, na Holanda, encontrou uma nova maneira de incentivar os visitantes a apreciar a arte. Que essa maneira é essa? Estimulando-os a desenhar as obras que veem em vez de fotografá-las. O museu não proíbe o uso de câmeras ou de celulares, mas sugere que as pessoas deixem os equipamentos em casa. Olha só, há uma informação de certa forma, contraria a placa da entrada. Gente, contrariar é dizer o contrário. A gente viu que lá na placa, né, ó, aqui, diz que você não pode usar câmeras, fazer fotografias. Mas lá no texto do jornal, né, diz que não é assim. O museu não proíbe o uso de câmeras ou de celulares, mas sugere que as pessoas deixem os equipamentos em casa. Olha só que contrariedade. Você tem uma mensagem na porta do museu, mas aí, na prática, é outra coisa que acontece, né? Você pode, mas que não é incentivado. Tá entendendo? Então, assim, a resposta está aqui, ó. O museu não proíbe o uso de câmeras ou de celulares, mas sugere que as pessoas deixem os equipamentos em casa. Então, essa não tinha como você errar, porque essa, de fato, você tinha que ir lá no texto e pegar a resposta do jeito que tinha lá. Tá bom? Então, essa era bem mais simples do que as outras. Eu acredito que termina aí, né, as nossas questões. Né? Então, é nesse caminho em que a gente foi caminhando. Espero que a maioria tenha acertado, quase 90%, tendo em vista que era um texto, ou era uma interpretação de texto mais fácil, simples, em que você precisava muito mais de atenção de consultar o texto do que responder às pressas, tá ok? E aí, né, dentro desse texto, né, a gente viu, né, que tem as peculiaridades de cada um. Também tivemos a oportunidade de ver aí que os textos eles se organizam em parágrafos, não é isso? Tanto este quanto os outros que a gente vai ver. Não sei se vocês, né, sabem parágrafo. Tá aqui, ó. Parágrafos são como os textos se organizam, né? Aqui tem um bloco de informação. Nesse próximo parágrafo já tem outra informação. No terceiro também, e no quarto e no quinto. Cada um com informações diferentes. Mas quando você junta todos esses blocos, você tem você tem um texto completo. Então, o parágrafo, gente, é marcado, ó, tá aqui, com esse distanciamentozinho em branco, e deve iniciar sempre com letra maiúscula, tá certo? Todas as vezes que eu vou começar uma nova informação, eu começo com um parágrafo, ou seja, esse espaçamentozinho entre a margem esquerda, né, e começo sempre com uma letra maiúscula. Assim como a letra maiúscula tem que vir depois do ponto final, tá certo? Então, galera, por hoje a gente termina
como a gente diz, a nossa correção. Espero que vocês tenham acompanhado, né? Este é o momento agora de vocês voltarem para o caderno, verem o que acertou, o que errou e tentarem corrigir, tá certo? Mais informações aí eu mando no WhatsApp e vou ficar disponível, né, para tirar dúvidas no WhatsApp. Então, antes de terminar a próxima aula, eu mando para vocês a frequência, tá certo? Então, se liguem na próxima aula, ok? Então, um abraço e até a próxima. Ok, galera?